Olá! O Estatuto do Idoso, que prevê alguns direitos a essa população, foi criado em 2004. Nos últimos anos, estima-se que cerca de 10% da população brasileira é composta por idosos. O IBGE estima que até 2060, cerca de 58 milhões de pessoas estarão nessa faixa etária. Mas será que nosso país está preparado para o envelhecimento da população? Quais os reflexos da longevidade das pessoas? O que tem que ser feito e pensado para melhorar a qualidade de vida do idoso? Políticas públicas para os idosos é o nosso tema do programa Tete a Tete. E para conversar conosco, nós estamos recebendo a professora de Política Social e no curso de Serviço Social da Universidade Brás Cubas, a Elaine Marinheiro e Silva. Professora Elaine, muito obrigado pela presença, seja bem-vinda. Obrigada. Professora, nós falamos um pouquinho sobre esta questão do Estatuto do Idoso, que foi criado em 2004, né? E aí eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho para a gente da sua avaliação. Já faz alguns anos dessa criação, mas ele realmente tem feito parte do dia a dia das pessoas? Tem sido cumprido esses direitos? Sem dúvida, o advento do Estatuto do Idoso, ele foi de grande importância para a nossa sociedade. Primeiro porque o crescimento da população idosa, ele é um fenômeno mundial. Muito em breve, a gente vai ter mais idosos do que jovens, não somente no nosso país, como no mundo, né? E existe realmente uma necessidade de uma legislação específica para atender essa população. Essa população, ela vai envelhecendo, ela precisa ter um olhar diferenciado, ela precisa ter uma política focada, voltada para ela. O Estatuto, ele trouxe um diferencial no seguinte sentido. Antes existia já uma legislação da década de 90, a Política Nacional do Idoso, né? O Estatuto ele vem a reforçar e ampliar, melhorar essa condição no sentido de legalizar essas ações com os idosos. Posso trazer um exemplo como o idoso que é sozinho não tinha como estar se mantendo as condições mínimas de sobrevivência. O Estatuto prevê, né, um benefício para esse idoso. O idoso que sofre negligência, de abandono, de maus tratos, isso está previsto, sabe? O mais conhecido de todo mundo, atendimento preferencial, seja numa fila, numa atenção médica, a legislação prevê isso. Sem dúvida, ele trouxe muito avanço, ele é realmente muito positivo, mas a gente tem muito que avançar ainda. A senhora acredita que este avanço também seja por parte do conhecimento deste estatuto, uma vez que muitas pessoas sabem que ele existe, mas ainda não o conhecem? Acho que com o advento do envelhecimento, a gente também vive na nossa sociedade uma questão da tecnologia, o avanço da tecnologia. Hoje é difícil você ver uma pessoa que não tenha nenhuma informação sobre seus direitos, né? As pessoas que menos sabem, que menos têm informação dos seus direitos, são aquelas que têm uma formação mais baixa, né? Mas, quando ele busca um atendimento médico, busca uma assistência na Previdência ou algo do tipo, essa situação sempre é colocada e ele toma conhecimento dos seus direitos. É difícil você atender uma pessoa que ela não tenha noção nenhuma do seu conhecimento. Ela pode ter uma noção mínima, mas noção nenhuma ela não tem. Isso é difícil. A tecnologia proporciona isso. O acesso à internet, ela tem proporcionado isso. Até porque a gente percebe, né, até quem nos acompanha em casa, porque a cada dia mais esse idoso, ele está envelhecendo, mas ele está envelhecendo de uma forma ativa, né? Então ele busca conhecimento também, né? Sim, a legislação, ela prevê uma série de cuidados junto à população idosa. A gente pode afirmar assim, a gente tem duas grandes políticas que os idosos se enquadram mais, saúde e assistência. A assistência, ela prevê várias ações de atendimento à população idosa que mantém essa população idosa ativa. Existem núcleos de convivência do idoso, locais que proporcionam convivência entre idosos, que eles podem estar desenvolvendo várias atividades, eles podem se encontrar para bailes, passeios e afins, né? A saúde, ela também precisa estar se ajustando. A saúde, eu digo que ela está um passo atrás, né? Ela tem muito ainda o que fazer, porque junto com o envelhecimento, vem diferentes patologias, vem uma necessidade de ajustamento das políticas de saúde para atender adequadamente essa população idosa. O entrave que existe hoje na área da saúde é o idoso que acaba sendo acometido de uma doença grave e precisa de cuidados, né? Como lidar com esse idoso? A saúde, ela tem o seu limite.
A assistência, por sua vez, tem um seu limite. A gente também tem que, algumas vezes, encontrar alguns arranjos entre as equipes, né, interdisciplinares, que é o momento que elas se conversam, para poder dar o atendimento adequado ao idoso, né. Junto com esse adoecimento grave, né, existem algumas necessidades que talvez se a gente estivesse lá na saúde primária, na UBS, por exemplo, uma ação preventiva mais eficaz ou mais ampla, né, isso também pudesse ser evitado, inclusive. Muito bem, nós vamos às ruas das cidades para saber o que os telespectadores querem perguntar. Ana Tavares, qual é a sua pergunta? Os idosos hoje em dia eles estão muito ativos e não podemos negar isso. Será que eles estão atentos com os seus direitos? Obrigada, Ana, pela pergunta. Olha só que bacana, professora. Uma pergunta muito interessante. Realmente, a gente percebe que os idosos estão ativos, a gente até comentou sobre isso há pouco, mas além de conhecer, eles correm atrás dos seus direitos? Eles têm buscado isso? Eu falo pela minha experiência profissional, eles correm e exigem esse direito. E algumas vezes acabam buscando de uma maneira até muito pontual e a gente tem que fazer uns ajustes. Posso trazer um exemplo clássico aqui para vocês. Todo mundo sabe que o idoso tem atendimento preferencial, seja para o atendimento médico, seja numa fila do banco, seja numa fila de mercado. Mas um serviço de saúde, por exemplo, o idoso ele tem direito ao atendimento preferencial, ele passa na frente dos demais, ele passa pela classificação de risco, ele é avaliado que o quadro dele não é tão grave, ele tem condição de esperar. Mas ele quer ser atendido primeiramente, né? Só que ele está numa unidade de saúde que chega uma pessoa jovem, mas ela está num estado mais grave, ela está sofrendo um infarto, por exemplo. Obrigatoriamente essa pessoa vai passar na frente. E algumas vezes isso traz até embaraços. Outra situação que a gente vê, há um número tão grande de idosos para ser atendido num determinado serviço de saúde, que o atendimento preferencial acaba sendo mais demorado do que o atendimento dos demais usuários. Então, isso requer que os serviços tenham que fazer alguns rearranjos na sua rotina, no seu fluxo de atendimento. Isso é só um exemplo corriqueiro. Eles têm conhecimento, sim, e a maioria destes exigem a garantia que eles sejam efetivados, sim. Nós dissemos inicialmente, professora, que daqui a algum tempo, né, mais ou menos em 2030, a gente sabe que a população vai, como a senhora disse, envelhecer, ou seja, vamos ter mais idosos do que jovens. E qual que é a sua avaliação, sendo professora no curso de serviço social, que é uma área tão atuante, né? Não só nessa questão do idoso, mas em outras áreas, mas que também está atendendo essa população idosa. O país, como ele precisa se preparar para dar conta dessa inversão? Há estudos, né, que já dizem que para 2050, 22% da população vai ser composta por idosos, vai ultrapassar o número de crianças, né, até 15 anos. A gente tem muito que avançar. Como eu falei no início, o Estatuto foi um avanço, né? O Estatuto ele trouxe garantias previstas em lei, em legislação, né? Por exemplo, um idoso que sofre negligência de cuidados, a família não fica impune, o responsável não fica impune, né? Um idoso que ele sofre violência física, né? Os seus cuidadores, filhos, enfim, eles não ficam impunes, né? Mas a gente tem muito que avançar, porque tudo isso vai aumentar. O número de negligências vai aumentar, o número de idosos doentes vai aumentar. Então, a política ela precisa ter uma abrangência maior. A sua efetivação ela precisa estar mais consolidada para dar atendimento a essa população. Hoje, por exemplo, a legislação ela traz esse subsídio para os profissionais de saúde para estar atendendo, né, essas situações que são vistas. Até pouco tempo atrás, essas situações elas podiam simplesmente passar, simplesmente canetadas em prontuário e passar sem ter uma investigação maior, um olhar diferenciado. Hoje isso não acontece, só que com o aumento da população, isso vai ter que ser ampliado. E não é incomum hoje você encontrar idosos, inclusive já centenários. Isso não tem sido mais, não causa mais tanta surpresa. E tem que ter um avanço para estar acompanhando as patologias que essa população vem apresentando e as necessidades que elas vão estar apresentando nos serviços. Aqui no programa Tete a Tete você participa conosco. Vamos voltar para as ruas da cidade. Agora a Adriele quer fazer uma pergunta. Pois não, Adriele, qual a sua dúvida para a professora? Como a população pode ajudar no dia a dia para que os direitos dos idosos se façam valer? Obrigada, Adriele, pela pergunta. Professora Elaine,
como nós, como população, que hoje ainda somos considerados jovens, podemos auxiliar para que essa prática realmente aconteça? Acho que a população pode ajudar de algumas maneiras. Por exemplo, se você conhece, se você vivencia na sua vizinhança, por exemplo, um idoso que está em estado de abandono, você pode denunciar, você pode buscar ajuda na UBS de referência da sua região. Existe o conselho do idoso, né? Existem alguns serviços que você pode estar solicitando para buscar atendimento àquela situação. Você conhece um idoso que está passando por uma necessidade financeira mais crítica, que ele, né, não tem a quem recorrer, você pode estar encaminhando, orientando ele a um serviço da assistência do município, da sua região, para que ele busque orientação. Existe hoje alguns equipamentos de assistência que prestam esse serviço, o CRAS, o CREAS, né? Você pode estar orientando algum familiar a estar indo, buscando esse serviço. Então, há uma amplitude de equipamentos que você pode estar orientando, direcionando. Não precisa ser exatamente um profissional para estar fazendo esses encaminhamentos, né? Se você conhece na sua própria família, tem alguém que passa por uma situação de necessidade do tipo, você pode estar orientando ou procurando um equipamento da assistência ou procurando um equipamento de saúde. Acredito, professora Elaine, também para quem nos acompanha, que eu acho que todos nós podemos colaborar também, né? Lembrando que um dia nós seremos também idosos, né? Perfeito. Acho que o respeito, acho que acima de tudo sempre, né? Sem dúvida, o respeito e lembrar, sempre se colocar no lugar do outro, né? Com certeza. Tem uma prática que a gente utiliza, né, na atuação na saúde, quando você estiver atendendo um idoso, né, nessa situação, pense, né? Poderia ser o seu pai, poderia ser sua mãe, como que você gostaria que ele fosse atendido? Como você gostaria que ele fosse recebido no serviço e tivesse a continuidade do seu tratamento? Muito bem, o programa Tete a Tete hoje, conversando com a professora de Política Social no curso de Serviço Social na Universidade Brás Cubas de Mogi das Cruzes, a professora Elaine, que participou conosco, Elaine Marinheiro e Silva. Professora, muito obrigada pela presença e até uma próxima oportunidade para falarmos mais sobre este assunto e outros também. Eu que agradeço, obrigada. Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com mais Tete a Tete. Não saia daí, até mais. E aí galera da TV Comunitária, eu sou Leonardo Oliveira do Papo Reto e tô aqui com a Sara Oliveira, que é blogueira e cantora. Sara, dá uma palhinha do seu trabalho pra gente. Sabe, já faz tempo que eu queria te falar. É isso e muito mais que você confere no Papo Reto. Não perca! De volta com o programa Tete a Tete, hoje falando sobre políticas públicas para os idosos.
Nesse segundo bloco, vamos falar sobre a prática destes direitos e também sobre a humanização do tratamento que é dado a eles. É fato que depois de uma certa idade, os idosos precisam de um cuidado diferenciado. Os enfermeiros, por exemplo, que são aqueles que auxiliam muitos estes idosos no dia a dia, em casa, no hospital, onde estiverem, são peças importantes neste trabalho. Por isso, a formação destes profissionais é necessária, ser destacada ainda a humanização que auxilia na recuperação destes pacientes. E para conversar conosco sobre este tema, nós estamos recebendo em nossos estúdios a Maria Helena Marinho Barreto. Ela que é graduada no curso de enfermagem e professora no curso de enfermagem na Universidade Brás Cubas de Mogi das Cruzes. Maria Helena, muito boa noite, obrigado pela presença. Eu que agradeço pelo convite. Hoje, para falar um pouquinho sobre esse trabalho tão bacana que é a humanização desses enfermeiros no tratamento dos idosos. Como nós dissemos, os idosos eles têm as limitações, isso é fato. Mas você acredita que este atendimento diferenciado, ainda mais quando a gente fala de tratamento voltado à saúde, é algo realmente importante no tratamento deles? Sim, é importante e também muito viável, porque você vai trabalhar todo o contexto do idoso, trabalhar a autoestima e trabalhar a saúde dele também. Agora, para a gente entender um pouquinho mais a importância deste atendimento e para falar, ou mesmo entender melhor sobre como é esse trabalho humanizado, a nossa repórter Vanessa Araújo foi até uma casa de repouso aqui na cidade de Mogi para ver de perto o trabalho que é realizado por alunos do curso de enfermagem da Universidade Brás Cubas. Vamos acompanhar a reportagem. Estamos aqui no Asilo São Vicente, em Mogi das Cruzes, acompanhando os alunos de enfermagem no trabalho de humanização. E vamos mostrar para vocês um pouco de tudo o que aconteceu. A humanização é de suma importância, pois os cuidados da saúde são atividades humanistas, independente da tecnologia envolvida no diagnóstico e no tratamento. Através das palestras, músicas, bingos e muito carinho aos idosos, os futuros enfermeiros aprendem como é importante para o paciente e para o cuidador essa qualidade no atendimento. A ação de imunização representa uma ação a qual a gente vamos lidar com pessoas de uma forma mais humana, dando mais atenção a eles e estudando assim o ser humano como um todo, né, das suas necessidades não somente físicas, mas também psicológicas. E o que é mais importante é que a gente passa a entender um pouco mais a pessoa, e quando você consegue entender mais o ser humano, você consegue fazer um pouco mais por ele. A humanização da assistência à saúde visa a melhoria da qualidade de atendimento ao usuário e das condições de trabalho para os profissionais. Essa preocupação tem como principal meta a dignidade do ser humano e o respeito pelos seus direitos. É um aprendizado para mim, tanto na carreira, tanto pessoal. Me faz aproximar deles, saber a rotina deles, e isso está me fazendo me apaixonar cada vez mais pela profissão. Vimos como é importante essa ação para os alunos de enfermagem. Vanessa Araújo, para o programa Tete a Tete. E professora Maria Helena, qual que é a importância desses alunos atuarem, como foi visto na reportagem, na prática durante estudam, aprendem um pouco mais sobre esse trabalho deles? Qual que é a importância de estarem ali realmente vivenciando essa atividade? Na verdade, a viabilidade é conhecer todas as fases do ciclo da vida, trabalhando, abordando os nossos clientes, que hoje a gente não chama mais pacientes, sim clientes, abordando-os desde a fase da primeira infância, desde o recém-nascido até o idoso, e pensando muito num contexto total de humanização em todas as fases do ciclo da vida. Agora, o que nós podemos classificar, ou mesmo a área da enfermagem classifica como atendimento humanizado? Há um diferencial? Na verdade, é assim, Vanessa. O atendimento humanizado é aquele que a gente trabalha muito, não só o ser enfermeiro, todo mundo pensa que ser enfermeiro é dar injeção, fazer algum cuidado, e não. O ser enfermeiro é saber ouvir, é acompanhar em alguma consulta, é estar preocupado durante algum procedimento, é pensar em ajudar a alimentar esse idoso que muitas vezes tem limitações para se alimentar sozinho, e assim por diante. Agora nós mostramos aí uma casa de repouso que esses alunos fazem, esse atendimento tão bonito. Mas para quem está nos acompanhando, às vezes é fácil, a pessoa está na casa, mas quais são os cuidados ou mesmo a importância de uma infraestrutura adequada para esses pacientes que estão lá ou mesmo vivem lá? Perfeita, gostei da sua pergunta.
Na verdade, o que a gente tem que pensar muito, quando a gente vai pensar em colocar um idoso, um ente da gente, em alguma instituição de longa permanência para idosos, é na acessibilidade. Tem muita gente que pensa só no cuidado. Vai ter gente para cuidar dele 24 horas, ok, muito importante. Mas a acessibilidade também, que ele tenha um pouquinho de independência para ele poder se levantar, ir ao banheiro, ir se alimentar, ou seja, rampas e não somente escadas, barras nos banheiros, barras nas rampas, que não seja um lugar que seja muito escuro, que tudo isso vai limitar a visão deles e isso pode gerar, claro, alguns acidentes. E outra coisa, o lar, a casa tem que ter o trabalho humanizado 24 horas por dia e não somente durante o horário de visita. Agora, esses enfermeiros, tendo uma casa toda adaptada, né, ou mesmo uma infraestrutura adequada para esses idosos, isso auxilia ali no próprio trabalho desse enfermeiro, desse profissional de saúde, professora? Muito, muito. Auxilia muito. E outra coisa, o idoso, se ele tem condição, ou seja, se é uma pessoa que não tem necessidade de cuidados integrais, ele vai se sentir muito à vontade, muito seguro para fazer o mínimo das atividades deles diárias, quais sejam. Ir ao banheiro, levantar para se alimentar, às vezes tomar um sol, às vezes sentar para conversar com os outros. E quanto melhor for a acessibilidade, melhores vão ser as condições dele nessa instituição. Agora, é comum, né, a gente presenciar aí que esses idosos, quando tem um atendimento mais humanizado, parece que a recuperação é mais rápida. Essa é uma impressão de quem está de fora ou isso realmente acontece? É bem verdadeira essa sensação e é muito importante que a humanização seja de todos, desde o porteiro, desde a recepção, até aqueles que interagem diariamente com os idosos. E é muito importante que eles tenham alguma atividade entre eles também. Para quê? Para que eles possam se relacionar, para que eles possam conversar e não fiquem só naquele mundinho deles, naquela realidade de eu estou aqui porque eu fui excluído da minha família ou fui excluído da sociedade por N motivos. Então é muito importante essa humanização e essa socialização. Existe alguma obrigatoriedade de casas de repouso ter um enfermeiro ali ou isso varia muito de cada casa? Na verdade, existe sim, Vanessa. Existe a obrigatoriedade, porém nem todas as casas seguem a rigor esse critério, essa obrigatoriedade, infelizmente. Infelizmente mesmo, porque são pessoas que precisam de um cuidado especial e, como a senhora bem colocou, 24 horas, né? Muito, muito, muito. Os cuidados, tem muitas instituições que preconizam que os cuidados para os idosos que têm condição, na verdade, de se movimentar e de se locomover, os cuidados com eles não existem, só que lesa o engano. Os cuidados existem, sim, as necessidades também existem e os riscos também são muito grandes. Qualquer queda, qualquer problema, alguém vai ser responsabilizado. E a família pode responsabilizar essa instituição. A senhora comentou inicialmente, né, que quando a gente fala de tratamento de um enfermeiro, a gente pensa muitas vezes só em injeções, medicações. Eu gostaria que a senhora desse alguns exemplos de como é o trabalho de um enfermeiro dentro dessas casas. Na verdade, o trabalho do enfermeiro é desde o despertar, vamos tomar café, pode sair da cama, então vou ajudá-lo, vou encaminhá-lo para o seu café da manhã no refeitório, onde eles já começam a interagir com os outros. Vai ter atividade. Qual vai ser a atividade? Vamos fazer leitura, as mulheres vão fazer trabalhos manuais, os homens vão fazer algum outro tipo de trabalho. Começa desde aí, encaminhando, porque uma das atribuições do enfermeiro também é o encaminhar. E o encaminhar, a gente não pensa só em encaminhar para outros profissionais da saúde. Você pode encaminhar, você pode conduzir esse idoso para alguma atividade, para alguma coisa pertinente, alguma coisa para ele também. Muitos familiares, né, precisam ter alguns cuidados ao escolher uma casa de repouso para deixar ali os seus entes, né? A senhora que já está na área, atua já dentro dessa questão de trabalho mesmo nessas casas, qual que é a orientação que a senhora reforça a esses familiares ao deixar aí seus parentes? Primeira coisa, tenha certeza absoluta que o seu familiar vai ser bem acompanhado. Visite mais que uma casa para conhecer diversas realidades. Porque não é só chegar, colocar lá e achar que ele está bem inserido, não.
tente que ele vá com você, quando você estiver em dúvida entre duas casas, leve com você. Olha, eu estou pensando, a gente já conversou sobre o assunto, sobre a possibilidade, eu estou pensando, que tal o senhor ou a senhora me acompanhar? Porque é uma escolha não só para nós, enquanto família, mas para quem vai ficar lá. Segunda coisa, tenha certeza que esse seu familiar vai ser bem cuidado. Porque se é para ele ficar isolado, para ele não ter ninguém que preste atenção nos riscos aos quais ele está correndo, se ele está se alimentando ou não, de verdade essa casa não serve. Inclusive, a gente percebe que muitos idosos, como nós dissemos inicialmente, estão até atuantes, eles optam em ir para esses lares, né? E aí a gente percebe que essa convivência com outras pessoas, às vezes faz até bem para eles, porque as pessoas saem de casa para trabalhar, os familiares, consequentemente, têm que sair de casa para seus afazeres diários, né? Sim, sim. Na verdade faz bem porque, como eu já havia dito, eles vão se relacionar, eles vão ter uma vida social. Nas ações que a gente faz em algumas instituições de longa permanência para idosos, existem até dias que a gente vai lá que vai ter casamento. Amanhã vai ter um casamento. E como é que eles se conheceram? Se conheceram aqui. Né? E aí muda toda a realidade, muda toda a acomodação deles, eles fazem festa, às vezes os filhos vão, os familiares vão. Então é muito importante para eles, por quê? Porque sozinhos, em casa, e às vezes interagindo e se relacionando com outras pessoas numa instituição. A sociedade preconiza muito, tem um estigma muito grande do idoso que está numa instituição de longa permanência. Porque a família excluiu, mas não é só isso. Hoje as pessoas, ao envelhecer, que é uma realidade do Brasil, o Brasil está envelhecendo, tem muita gente que já está optando e falando para os filhos, olha, quando eu estiver velho, quando você achar que eu não estou mais sendo agradável em casa, que eu sei que eu vou ter que ficar com alguém, por favor, me coloque num asilo. Mas, professora, é importante ressaltar também que por mais que às vezes seja uma opção, esse idoso, ele também quer ter a família ali, né? Essa importância dessa convivência, ou mesmo a visitação, é importante. Não tem como deixar de visitar esse idoso neste lar, né? É importante, porém tem muitas famílias que acham que a estrutura da instituição vai suprir toda a necessidade da família. Não precisa visitar, não precisa mais ir lá, liga uma vez por mês, nem vai. Liga uma vez por mês, tá tudo bem, tá precisando de remédio, tá precisando de alguma coisa? Não, então tá tudo bem, manda um beijo. Infelizmente isso acontece muito também. E aí quando vai alguém diferente lá, para eles é muito importante porque eles se apegam e eles acham que você tá indo lá para fazer alguma coisa e eles sabem que você tá indo lá numa situação muito profissional, mas eles te acolhem, eles te abraçam e eles sofrem quando a gente vai embora. Então, a humanização não pode vir só pela parte do profissional de saúde, mas de todo o conjunto. De toda a sociedade. Muito bem, nós hoje estamos conversando com a professora Maria Helena Marinho Barreto, ela que é professora no curso de enfermagem na Universidade de Brás Cubas, também é graduada em enfermagem, hoje contribuiu conosco aqui no programa Tete a Tete. Professora, muito obrigada pela presença, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela companhia, uma ótima noite a todos e até mais.